Central 3. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Meio Campo, edição de número 220. A gente grava nessa sexta-feira chuvosa em São Paulo, né? Não sei como é que tá na cidade de vocês, mas aqui caiu uma tempestade nessa tarde de sexta-feira. A gente vai falar bastante sobre as competições europeias dessa semana, sobre Champions League, sobre Liga Europa, sobre Conference League, falar um pouquinho de Libertadores e também vamos começar o programa falando de uma novidade na rede de podcasts da Central 3, o novo podcast Amarelo Ouro, que está sendo produzido por um dos nossos ex-apresentadores, um dos nossos ex-integrantes aqui desse podcast, né, contando a versão anterior, o Paulo Júnior, que é o nosso convidado especial aqui na sexta-feira para falar um pouco sobre esse novo projeto, também para falar o que ele achou da atuação do Vinícius Júnior, do Neuer, do Liverpool, todos os jogos que a gente teve essa semana. Muito bom tê-lo de volta, Paulo Júnior. Dali Bonsa, Lobo, um abraço para vocês. Quanto tempo, saudades. Vamos nessa, né? Não assisto tanto futebol quanto vocês. Não estou numa fase de assistir jogos simultâneos, 2 telas, coisa do tipo. Mas vi muito jogo aí nessa semana, tenho visto bastante futebol e falar um pouquinho do podcast também, que a gente vai trazer, está trazendo, né? Já estreou com histórias da seleção nas Copas. E também Felipe Lobo, né? Mas esse aí já não é especial mais, ele tá sempre. Esse é o de sempre, né? Salve, salve, Bonsa, todos os amigos. É um prazer ter o Paulo aqui. O Paulo é um integrante primordial lá, né? No início da parceria com a Central 3. Foi ele um dos que ajudou a colocar isso aqui de pé, né? E a gente seguiu em frente aqui. E eu já tava até comentando com o Paulo aqui, porque eu já ouvi o programa que saiu ontem, né? E então a gente vai poder falar um pouco sobre esse primeiro episódio, também sobre o que a gente pode esperar dos próximos, que é um trabalho muito legal. Quem está acompanhando sabe que a Central 3 está passando por várias mudanças e tem vários programas. Quem ouviu via podcast no último já viu também outro projeto que saiu, então a gente vai conversar um pouco sobre isso também. E eu quero só aproveitar para mandar um abraço para um ouvinte, Felipe Fagundes, porque a namorada dele é uma amiga minha de longa data e aí ela falou que ele estava ouvindo na caixinha de som e aí ela falou, pô, eu conheço essa voz aí falou que era aí, enfim, conectamos aí através de uma pessoa que conhecia e tal, e aí então quero mandar um abraço pro Felipe Fagundes. Muito obrigado por ouvir. Ele nem nos conhecia assim pessoalmente, mas é legal de saber que você tá de olho aí, tá ouvindo, Felipe. Então, vamos começar falando do podcast, né, Bonsa? Fala aí pra gente então, Paulo Júnior, o que é o podcast Amarelo Ouro? O que vocês vão fazer? Pelo que eu entendi, é um por semana até a Copa do Mundo. E só faltam 10 semanas para a Copa do Mundo? Pois é, passou rápido. O programa estreou nessa semana, na quinta-feira, dia 9, são 10 quintas até a abertura da Copa do Mundo, e a gente vai trazer 10 histórias da seleção brasileira em Copas. Abrimos com o grupo de Zap. Tentamos ouvir ali os pentacampeões, conseguimos falar com Cafu, com Júnior, com Edmilson, para ouvir um pouco sobre essa coisa, essa brincadeira. Será que o grupo do Penta torce contra a seleção para seguir sendo campeão do mundo? Será que isso é só uma brincadeira? E aí tem ali Vampeta comentando, um pouco debatendo um pouco essa brincadeira, que também nos conta um pouco sobre a relação com a nossa seleção hoje, né? Uma sensação de que alguém tem que ganhar a Copa logo, porque senão a gente vai aguentar o Vampeta por mais 24 anos. Então a conversa foi meio nesse sentido. Nosso próximo episódio para a semana que vem, ele se chama Construindo a Era Dunga.
A gente conta a história do surgimento do termo Era Dunga na Copa de 90 e como o Dunga muda o seu estilo de jogo e muda sua confiança, seu tamanho na seleção, né? Para quem talvez nunca parou para assistir os jogos, é muito diferente o tamanho do Dunga no time de 90 para o time de 94, né? Ele, de fato, ganha mais confiança, compra novas brigas naquele time, né? E por aí vai. Temos 10 histórias todas as semanas. Vai ter um programa para o Zósimo, bicampeão pela seleção em 58 e 62, um jogador pouco lembrado. Vai ter um programa para o Haiti, vai ter um programa para a relação de Ronaldo com Nike, com Copa de 98, histórias aí que atravessam a seleção brasileira na Copa do Mundo, com o desafio de tentar trazer alguma novidade, né? Tentar contar de algum jeito que a galera frita em futebol conheça alguma história nova, tenha um novo ponto de vista, e para embalar para a Copa do Mundo, 20 e poucos minutos ali, meia hora de podcast semanalmente, com uma historinha para a gente lembrar aí algumas coisas marcantes da seleção. Qual que você tá mais ansioso para soltar para a galera? Que você fala, caramba, esse ficou bom, esse vai ficar bom, esse é interessante. Cara, tem dois que eu tô cuidando essa semana que eu gosto muito. Um é o que eu citei do Zósimo. O Zósimo é um ex-jogador do Bangu, campeão em 58 e 62, e dá para dizer que é o bicampeão menos celebrado, né? Ele tá num grupo ali de Pelé, Garrincha, Cafu, só fera, e o Zósimo é pouco lembrado. E eu, essa semana, tive a felicidade de conversar com o filho do Zósimo, e é, de fato, uma história muito pouco lembrada. O Zósimo era um jogador muito grande à época, tem uma saída muito triste do Bangu. Ele é acusado de ter ou se vendido, ou cometido um erro de propósito, ou tá com falta de compromisso no time. Ele sai meio espirrado do Bangu, e acaba que ele é um bicampeão muito pouco celebrado. E outra história que eu estou gostando muito de montar, a gente foi atrás dos 6 jornalistas chamados pelo Felipão para aquela fatídica reunião privada às vésperas do 7-1. O Felipão convida alguns nomes ali, PVC, Juca, Mansur, depois é chamado porque falta alguém do Rio de Janeiro, Prósperi, jornalistas, Pascoal, uma turma conhecida do jornalismo esportivo. E a gente foi conversar com essa galera. Fernandinho Fernandes colaborou, deu um ótimo depoimento também, para falar um pouco o que eles acharam, como é que foi, né? Você está cobrindo uma Copa do Mundo e o técnico da seleção te chama para uma conversa privada. Lembrar que aquilo foi muito polêmico à época, vocês vão lembrar. Muita gente falou, mas tem que ir mesmo, isso é notícia, isso é off, o que a gente faz com isso? E aproveitar para contar um pouco essa história de como a cobertura era de outra forma, né? Acho que principalmente com o Felipão, né? Uma coisa mais próxima de conhecer os jornalistas pelo nome, de chamar ali para bater um papo e para, naquele caso, para desabafar, né? Para quem não se lembra, talvez a grande repercussão é que o Felipão admitiu que tinha se arrependido de levar um jogador, né? Isso pegou mal no elenco. Pô, como é que você fala no meio da Copa do Mundo que tem um cara mal pra caramba, tal? E esse episódio é legal, assim. Acho que é legal para pensar o jornalismo também e para ouvir esses caras, né? Ouvir PVC, Fernandinho, Pascoal. A gente ouve eles 12 anos depois numa reflexão ali sobre a profissão também. Pô, é demais. Eu tava falando pro Paulo aqui antes. Entrevista com o Cafu, né? Ele quase não fala. Pode falar, Lu. Mas não perguntamos pro Cafu se ele acha que Neymar deve ir à Copa. Então, o programa tenta escapar dessas mais tradicionais. Não, eu tava falando pro Paulo antes do programa que eu não imaginei que teria algo novo sobre o Penta, né? Sobre o grupo do Penta. A gente já ouviu falar algumas vezes sobre possíveis, né? De como funciona o grupo do Penta. Eles são muito perguntados sobre isso, né? Ao longo dessa história e desse jornalismo da resenha, né? Que a gente até tava falando que virou uma linha muito comum. E traz histórias novas, assim, inclusive revisitando algumas coisas que eles já falaram por aí, que são muitas coisas boas, né? Coisas interessantes de ouvir. A gente ouve até quem é que criou o grupo, né? Isso eu não sabia também. É algo que eu... E quem não está no grupo. Isso talvez alguém já tenha ouvido por aí em algum momento.
mas eu acho que é uma coisa legal a gente saber histórias. E tem uma coisa até, Paulo, que eu quero até aproveitar que você tá aqui, porque uma das coisas que você fala vocês contam um pouco no programa, é justamente a coisa da identificação. 2002 marca meio que o fim de uma era, né? De ter mais jogadores daqui do que de fora. Ainda que em 98 já tinha um pouco isso, tal, mas acho que a partir de 2002 é muito claro que nunca mais voltou a isso, né? Nem perto, não ficou nem dividido. Então, e as pessoas falam muito sobre identificação e problema e quanto a seleção representa o futebol brasileiro, tudo isso. Esse é um ponto interessante, né? Que a gente vira e mexe, revisita essa coisa do que é o futebol brasileiro, o que representa o futebol brasileiro. E esse é um ponto que aquela seleção de 2002 realmente levou, né? Eram jogadores que a gente estava acostumado a ver aqui, inclusive do Kleberson, que é um dos que você cita, que estava jogando aqui e vira titular durante a Copa, né? Pois é, e assim, Lobo, não dá para separar as coisas. O Vampeta é essa figura fanfarrona, contadora de histórias, puxou o banco de reservas para sair na foto também, tudo muito legal. Mas o que sustenta isso também é que o Vampeta foi campeão do mundo no Corinthians. Então, o fato desses caras, né, o que eu entendi ali, o que eu penso sobre isso, é que o fato desses caras serem muito grandes, né, para os torcedores brasileiros, pelos clubes, isso fortalece, né, qualquer tipo de marra que eles podem ter, qualquer brincadeira que eles podem ter. O Marcos, é muito legal ouvir o Marcos falando que os caras tocavam o mesmo samba todo jogo, que ele não aguentava mais a turma dos baianos, né, Vampeta, Júnior, brincando com as mesmas músicas. Mas isso é legal porque o Marcos é ídolo do Palmeiras também, né? Se ele fosse um jogador, talvez, de carreira inteira na Europa, não teria essa proximidade tão grande. Então, eu acho que marca, sim, um início de um distanciamento maior, assim, pelo menos esse mais caloroso. A partir dali, os jogadores no Brasil passam a ser meio que fundo de elenco, né? Um terceiro goleiro, um jogador que vai ser usado muito eventualmente. Então, eu acho que tem vários fatores que fazem com que essa turma do Penta possa ter essa marra, essa confiança toda. Eles ganharam tudo nos clubes do Brasil e eles têm essa cartada, né? Eles têm essa cartada. Olha, a gente foi lá e ganhou a Copa e a gente é ídolo dos maiores clubes do Brasil. Então, fico curioso para saber, torcendo para que o Brasil ganhe uma Copa logo, porque já está demorando, qual vai ser a próxima, né? O que pode se criar de identidade para uma nova geração, porque, de fato, acho que essa turma do Penta surfa muito bem nisso, sabe? De ter esse carinho mesmo da população brasileira. E até tem uma coisa que hoje a gente vê... Não é só dizer, bom, que a gente migrou para uma coisa que é assim, o jogador formado no meu time, ou o jogador que brilhou no meu time, né? A seleção... A gente viu isso com o Gabriel Jesus, por exemplo, que era o cara assim que já não estava mais no Palmeiras, mas era o jogador, para quem é palmeirense, é o jogador que brilhou no meu time. A gente viu isso com o Vinícius Júnior agora. Não é do Flamengo, mas é formado no Flamengo. A gente ficou meio com a migalha, né, Paulo? Assim, o que sobrou pra gente é falar, é o cara que se formou na minha casa e que eu soltei pro mundo, né? Pois é, e eu até digo no programa, não sei se exagerando um pouco, que o Neymar talvez seja uma última trincheira nisso, né? O Neymar da Copa, ele seria talvez o cara mais identificado com o clube brasileiro, de fato, na seleção, né? A gente pode ter o Léo Pereira na Copa, não dá para dizer que o Léo Pereira é um enorme ídolo do Flamengo, pelo menos por enquanto. A gente pode ter mais um ou outro jogador. Danilo está de volta agora, pode ir à Copa, Palmeiras, Botafogo, mas assim, esses caras que simbolizam de fato um time foram ficando mais raros pela conjuntura. E aí a pergunta que fica, né, Lobo, Bonsa? Os caras são carismáticos porque ganharam a Copa ou eles já eram mesmo, né? Porque é muito melhor fazer piada quando você ganha, né? Se o Vampeta toma um 7-1, ele seria esse cara divertido, alegre, brincalhão, né? Então esses caras têm um privilégio mesmo, a gente tem que aguentar, viu? Eu sei que às vezes cansa ouvir a turma do Penta, mas a gente tem que aguentar porque eles têm esse privilégio aí por 24 anos.
Aproveitando que você está aqui, a gente falou bastante sobre seleção nas últimas semanas, né? O que você está achando da seleção nesse momento? Quais as chances, na sua opinião, da galera do Penta dar um passinho para trás daqui a alguns meses? Cara, eu acho que as chances são altas, mas meio que como sempre, assim. Eu não sou desses que acha que a seleção chega numa Copa num patamar muito abaixo. Eu acho que está no bolo de cima, como sempre esteve. É, não acho que a seleção chega longe disso nunca. Acho que a entrada do Danilo no time deu um respiro interessante para o meio-campo. Eu achava o meio-campo muito vazio, muito pouco povoado, né? Já dá um desespero ver a lista de convocação com 5 meio-campistas. Isso é meio desesperador. Saber que o Danilo pode ter mais minutos, pode, porventura, ter encantado o Ancelotti, me deu um alívio, assim. Acho que ele pode oferecer mais. Agora, a gente tem um ciclo que ele é confuso, né, Bonsa, pelos técnicos, mas que também a gente está na expectativa dos caras desabrocharem, né? Eu espero que aconteça um grande jogo de Rafinha e Vinícius Júnior juntos ao mesmo tempo na seleção, né? Eu acho que isso, na minha opinião, isso extrapola um pouco a questão do troca-troca de técnicos. Claro que é melhor estar com o Ancelotti na Copa, mas eu acho que a turma ficou devendo no ciclo para além disso, né? Pode estar uma bagunça a seleção? Pode. Não precisa tomar goleada de Senegal, né? Não precisa tomar um totó da Argentina. Então, acho que muita gente ficou devendo tecnicamente no ciclo, mas acho que o Brasil tá bem, tá nas cabeças. Eu destacaria essa chegada do Danilo, que eu olho assim para o elenco e dá uma sensação do meio estar mais povoado. Eu lamento que o Brasil teve que recorrer ao Casimiro, ainda que eu goste do futebol do Casimiro. Eu esperaria que, a essa altura, a gente já tivesse formado um outro tipo de meio-campo, mas precisou voltar, a coisa estava desarrumada, a defesa estava desprotegida. Fico feliz que o Danilo possa dar um balanço diferente, principalmente pela provável ausência do Neymar e pela queda do Paquetá. Estava faltando um tempero. Sair aquele gol do Danilo do jeito que saiu, me dá um alívio, assim, que se não rolar Paquetá, e acho que estamos de acordo, não rolou Neymar, tem mais gente ali para povoar um pouco uma posição aí de 8, 10. Então, amarelo ouro todas as quintas-feiras até a Copa do Mundo, no seu tocador de podcasts favorito. Vamos. Inclusive, só para o nome, a gente já falou errado algumas vezes, mas é amarela ouro, né, Paulo? Amarela ouro, a camisa amarela. Okay. Então, para quem foi procurar, você tá ouvindo aí só o áudio, e aí você vai procurar, às vezes pode dar um problema de achar, é amarela ouro. Então procure amarela ouro, que aí você vai achar aí no seu tocador. Entra lá no Twitter do Paulo Júnior, nas redes sociais dele, ele vai divulgar lá, a gente também, assim, para está em todo lugar. A gente vai deixar o link aqui na descrição também, vai ter tem no site da Central 3, vai ficar para você ficar coberto aí. Falar um rapidinho antes de entrar em Champions League, da Libertadores, né, que começou nessa semana, a fase de grupos. 6 brasileiros na fase de grupos da Libertadores, o que, curiosamente, é pouco, considerando os últimos 10 anos. Que fase, a menor representação do Brasil desde 2016. Todo mundo estreou fora de casa, tirando o Mirassol, né, que recebeu o Lanús e conseguiu o resultado mais relevante, assim, né? A estreia do Mirassol na Libertadores, pegou o atual campeão da Copa Sul-Americana. As coisas não estão andando bem para o Mirassol nesse começo de temporada, né? Uma grande reformulação, o time não foi bem no Paulista, não começou bem o Brasileirão, mas venceu o Lanús por 1-0 na primeira rodada da Libertadores. Flamengo e Palmeiras estrearam fora de casa, como eu disse, né? O Flamengo venceu na altitude do Peru, 3.400 metros de altura, né? Quase La Paz, então tinha bastante efeito ali. O Jardim deu uma rodadinha no time titular, conseguiu a vitória por 2-0. O Palmeiras empatou com o Júnior em Barranquilha. Foi um jogo que o Palmeiras melhorou bastante no segundo tempo, né? Primeiro tempo bem fraquinho, mas foi crescendo e até poderia ter vencido, mas acabou ficando com o empate. O Fluminense empatou com o Deportivo Lagoaíra e na estreia, né, do Fernando Diniz, o Corinthians ganhou do Platense por 2-0. O que chamou a atenção de vocês aí nessa rodada da Libertadores?
Essas estreias fora de casa já viraram comuns porque os brasileiros muitas vezes são cabeças de chave, né? Então a Libertadores sempre repete esse tipo de coisa, né? Do cabeça de chave, estreia fora e tal. É, é normal que os times também não estreiem com tudo, assim, né? A gente vive num momento que os brasileiros são tão dominantes na Libertadores que é, a gente já tá. Eu cheguei a ler coisas falando assim: Palmeiras já não pode ser 100% na Libertadores. Que assim, isso era um absurdo ser 100%, né, na primeira fase. E virou uma coisa assim: o Palmeiras teve várias vezes a melhor campanha nesses últimos anos. Então parece que virou, tipo, esse é o patamar mínimo agora, né? Então é uma coisa maluca, assim. E, e é triste pensar que, assim, é uma fase que 6 brasileiros é pouco na Libertadores, né? Me parece um efeito, e eu acho que até a gente pode falar disso sobre a Sul-Americana também, o efeito cascata disso é que a Sul-Americana vira um estorvo, né? Já teve momentos que a gente já falou sobre ser um estorvo, mesmo quando tinha menos vagas, porque teve um processo de construção sobre o que é a Sul-Americana, mas a gente já vê, é muito comum os times meio que pouparem jogadores logo na primeira rodada da Libertadores, porque sabem que vão chegar lá, né? Esses jogos na altitude e tal, que antes eram super temerários para classificação, né? Agora os times meio que poupam porque sabem que conseguem o resto dos pontos fora de cá, nos outros jogos, né? E eventualmente conseguem classificar sem grandes problemas, né? Então, o que me chamou a atenção foi isso, assim, um pouco de desdém que a gente tem, eu digo brasileiros, né? De tratar meio como se a obrigação fosse passar o trator em cima e acabou, né? Que era uma coisa que a gente não via. Antes de enfrentar o Cerro Porteño, já era meio sufoco, né? Agora é meio que você tem que passar por cima, senão é pouco. E como eu quero voltar para Belo Horizonte um dia, eu não posso esquecer o Cruzeiro venceu o Barcelona também fora de casa nessa semana. E essa coisa dessa rotina, né, Lobo, que você trouxe, de a coisa virar meio rotina, né? Mais de uma década os times estão enfileirando aí de participações seguidas. É até um pouco na tabela, essa coisa que você falou da estreia fora. O Brasileirão tem 20 times e 11 viajaram nessa semana. Então chega uma hora que também é difícil você diferenciar, acompanhar todos os adversários, né? O Vasco viajou, o Galo viajou, o Red Bull Bragantino viajou, todo mundo viajou pela Sul-Americana. Não dá tempo mesmo de, em 3 noites, o torcedor acompanhar 13 brasileiros jogando jogos internacionais. Então acho que tem uma saturação também no número de times que está batendo agora, quando vai deixando de ser uma novidade. E só para puxar um destaque, estava muito curioso para a estreia do Fernando Diniz e já repercutiu muito, né? Tá rodando o vídeo da primeira bronca, bastou a primeira parada técnica para o Diniz soltar a sua primeira bronca lá, Diniz, que não é bem uma bronca, é porque ele tem um olhar, né, de montagem do time que talvez é mais direto, é mais radical do que a média. E eu estava curioso para ver a estreia do Fernando Diniz, assistir o jogo. E é muito interessante, né? 22 minutos para o jogo e ele já diz: joga junto, se aproxima, se errar, dane-se. Né? Precisou de 20 minutos para ele ver que ele tem os atalhos, né? Para chegar logo no que ele pensa de futebol, assim. E dando certo ou não, eu acho que é sempre uma atração. Acho que ele tem um elenco bom hoje para, quem sabe, dar certo nessas ideias dele. Paulo travou? Não, tá aqui, tá. Desculpa, pode continuar. Acho que foi eu que travei. Não, eu encerrei, eu terminei. Acho que foi para você. Tá bom. Assim, também assim, o Fernando Diniz, ele gera opiniões muito exageradas às vezes, né, também. Um treinador vai falar, não tenha medo de errar, eu tenho certeza que não foi a primeira vez que isso aconteceu, né, também não é tipo uma super filosofia, assim, moderna do Fernando Diniz, mas achei realmente interessante, né, como essas coisas já começam a girar. A Sul-Americana, ela tá numa crise com os brasileiros, porque não é só que os brasileiros
os times que eles mandam, né? É time reservaço e tanto faz. E assim, na Libertadores ainda, os clubes administram a fase de grupos e aprenderam a administrar a fase de grupos. Na Sul-Americana, os clubes brasileiros não aprenderam a fazer isso. Eles estão sendo eliminados, né? Eles entram com os times reservas, e aí quando eles estão vendo, estão quase sendo eliminados, eles tentam ir com tudo, não conseguem algumas vezes. E não é nem que a gente está mandando times ruins, porque o Brasil tem, tipo, 15 grandes, acaba indo, né? Atlético Mineiro, Grêmio e tudo mais. Mas é que são os times que, por estarem na parte de baixo da tabela, não é nenhuma prioridade para eles. Isso não é nem, assim, eles têm outras prioridades, como baixar a dívida de R$ 1 bilhão, ou tentar encaixar o 13º treinador, talvez esteja brigando contra o rebaixamento. E a Copa Sul-Americana aparece ali, nesse momento, uma viagem até Montevidéu, uma viagem até não sei onde, e realmente, assim, não é nenhuma questão. Acho que essa quantidade excessiva de vagas é ruim para a Sul-Americana, e às vezes acaba sendo ruim até para o clube, assim. Tipo, imagina um clube que terminou o brasileiro em 14º lugar, no ano que vem ele só quer ficar tranquilo, sabe? Ele quer ficar na dele, ele quer, tipo, tentar melhorar sua classificação no brasileiro, poder focar nisso. Aí, de repente, fala, não, você tem que viajar para enfrentar o Boston River. Acho que também tem um pouco disso do ponto de vista dos clubes. Tem porque também tem o fato de que, às vezes, o 14º, o 13º é o Grêmio, né? E aí a pressão em cima do Grêmio não é assim, como assim não vai jogar a Sul-Americana a Vera? Porque aí é o Grêmio, né? Assim, porque a gente, muita gente ficou exaltando, de certa forma, e eu entendo por um ponto de vista que mas é a chance de um Mirassol. No caso do Mirassol, ele iria para a Libertadores até se fossem 4 ainda, porque ele ficou em quarto, né? Mas enfim, exaltando times que normalmente não jogam competições sul-americanas jogando. Mas eu acho que isso já passou, né? Assim, a gente teve essa fase de pessoal falando, nossa, que legal jogar, né, a competição sul-americana. Mas até para pegar o exemplo de os caras copiam as coisas erradas da Europa o tempo todo, né? Final única, essas bobajadas aí. Mas se tem uma coisa que a gente viu acontecer na Europa e que melhorou, é que assim, se você restringe um pouco mais o número de vagas e você cria ali um jeito de diminuir o número de clubes jogando a Liga Europa, que foi o que aconteceu, né? A Liga Europa era super inchada e foi reduzida. Tudo bem porque eles criaram uma terceira competição e eu não acho que seria o caminho para fazer isso aqui. Mas ter uma Liga Europa com menos vagas distribuídas aleatoriamente, assim, tornou a Liga Europa melhor. Porque a gente lembra, tinha outras competições, a gente viveu, nós três aqui vivemos a época que tinha Supercopa da Libertadores, tinha outras competições que tinham ali um apelo, tinham alguma importância, né? E eu acho que a Conmebol precisa pensar no produto dela, porque esse produto sul-americano está sendo muito jogado no lixo, assim, de uma forma que meio como o Chelsea jogando a Conference League, sabe? Queria não jogar, aí jogou com os reservas, aí chegou na final e aí tem que ganhar. E às vezes eu tenho a sensação que os brasileiros jogam meio assim, tipo, eu não queria jogar. Aí meio que chega nas quartas de final, aí fala, pô, aí vou ganhar, né? Vou tentar ganhar isso aqui. Perde mais do que ganha, inclusive, né? Os brasileiros chegam na final e perdem. Mas eu acho que ficou um pouco isso, e eu acho que isso é ruim pra competição, né? Porque aí vai lá, pegar, sei lá, o SBT que transmite, eles gastam dinheiro pra transmitir esse negócio, não é barato, né? Aí você vai ver lá, aí é o Santos cheio de reserva, assim, aí você... Pô, vou comprar isso aqui pra transmitir as reservas do Santos apanhando fora de casa, fica uma coisa meio patética, assim, né? Então, eu não sei o quanto isso é bom pro produto, assim, já que virou produto, né? Virou uma coisa nesse sentido, eu acho que a Conmebol podia pensar nisso, porque se ela ganha dinheiro, por um lado, com a Libertadores grande, né? Muito time, muito brasileiro, o mercado é grande. Por outro lado, você meio que joga fora as coisas, né? E a Libertadores virou meio que, assim... quem é que briga com Flamengo e Palmeiras, né? Virou uma coisa assim, Flamengo e Palmeiras, mais alguém brigando aí pra tentar impedir. O Matheus Cremonese está por aqui, dando boa tarde pra gente, elogiando o jogo entre Real e Bayern de Munique, que apesar do Real ser inferior, não descarta ele passar na Alemanha, essa é toda a história da Copa dos Campeões da Europa.
O Getro Martins está por aqui, um pouquinho incomodado de falarem mais da derrota do Barcelona do que da vitória do Atlético de Madrid. A gente vai começar a falar agora de Champions League. A Cecília também concorda que estava torcendo um pouquinho demais pro Barça. Diego mandando suas saudações, o Sócrates, doutor Sagaz, muito feliz com o nosso convidado. O Diego também mandando grande Paulo Júnior, grata surpresa. Grande Paulo Júnior, vários grandes Paulo Júniors aqui. Então, escolhe aí, Paulo, que jogo da Champions você quer falar primeiro? Você tem esse privilégio hoje. Que bom. Um abraço para quem comentou aí, valeu. Cara, começar pelo Bayern, né? Que jogaço, quanta chance de gol, quanta possibilidade de alguém fazer um gol num jogo tão grandioso, né? Enfim, não é sempre que acontece, de fato, tanto pelo número de chances, quanto pela diversidade, pela variedade mesmo de formas em que o jogo poderia ter sido decidido. Eu fiquei muito encantado com o jogo do Neuer. Acho que assistir um jogo em que você fica pensando como é que Vini e Mbappé vão fazer um gol no cara é uma atração e tanto, assim. Acho muito, muito marcante o lance em que o Vini sai cara a cara, tenta driblar o Neuer, e o Neuer fica em pé e consegue fechar o ângulo sem se esfacelar no chão. E para mim foi uma grande atração do jogo, assim, ficar esperando que momento que eles vão conseguir ganhar na velocidade e se vão conseguir ganhar de um goleiro desse tamanho, que já gera muito respeito, né? Se a gente, né, pudesse perguntar para o Vini, gostaria de perguntar qual que é a diferença de sair cara a cara com o Neuer, porque, obviamente, diante do Neuer você não vai ficar sambando para um lado para o outro, e do contrário, diante do Neuer não adianta você dar um chute qualquer de fora da área. Claro que não é só o Neuer que representa isso, mas acho que o tamanho da partida me remete a isso. E essa coisa do Real Madrid, né? Não sei o que vocês, obviamente, acompanham muito mais de perto do que eu. Não sei até quando vai essa coisa de que pode ganhar a todo momento, de que ganha sem dominar o jogo, de que 2 escapadas e é campeão da Champions de novo, porque eu terminei o jogo com a impressão de que isso não tem a mínima chance de acontecer na partida de volta. Sei que tem um pouquinho, sempre tem, mas fiquei com uma impressão de que, nossa, dessa vez não vai dar. Nem sempre dá, mas dessa vez está com muita cara de que não vai dar. Foi um jogo muito louco, né? Porque acho que é consenso que o Bayern foi muito melhor do que o Real Madrid, que o Bayern dominou o jogo, e um dos personagens do jogo é o Neuer, né? Que precisou fazer 9 defesas, algumas brilhantes, né? Podia ter saído 2 gols de cada atacante do Real Madrid e não ia ser uma loucura, né? Porque é isso que o Real Madrid, essa é a armadilha do Real Madrid na Champions League, né? E acho que a questão é assim, o Real Madrid tem meio que essa característica de contra-ataque, de jogar, defender com bloco baixo, de passar uma sensação ilusória de confiança para o adversário, né? Que é isso, vocês estão aqui me dominando, mas aí de repente, pau, o Mbappé tá na cara do gol. É mais ou menos assim desde a segunda passagem do Zidane, né? Desde todo esse trabalho do Ancelotti, agora para Arbeloa. Só que houve níveis diferentes de competência na execução dessa proposta, né? Algumas foram muito bem executadas, terminaram em título europeu, outras foram menos. E acho que a questão é o quanto de mística é necessário para compensar, né, as falhas da execução. Ou seja, tipo, o quanto vai ter que ser inesperado para acontecer na Allianz Arena para a gente acreditar que esse Real Madrid consegue ganhar do Bayern de Munique. Eu concordo com o Paulo que vai precisar ser muito, né? Porque assim, tudo isso aconteceu e o Real Madrid perdeu em casa, né? O Real Madrid perdeu pela primeira vez em 14 anos do Bayern de Munique, perdeu pela primeira vez do Bayern do Bernabéu em 25 anos. Foi um resultado gigantesco do Bayern, que a gente passou a sensação de que poderia ter sido maior por causa da superioridade do Bayern. Agora o Real vai ter que ir para a Allianz Arena, ganhar do Bayern de Munique lá, né? E o que é extremamente raro também. E para fazer isso vai precisar ter um jogo tipo praticamente perfeito. Vai ter que ser uma situação que nem da última vez, né? Quando o Joselu saiu do banco de reservas aos 85 e mete 2 gols. Vai ter que ser Valverde de repente virar o Pelé. Vai ter que ser tipo esse tipo de mística para o Real Madrid ter uma chance no segundo jogo, na minha opinião. Eu acho que é bem por aí, porque a gente até falou um pouco, né, Bonsa, antes do jogo que
Bayern de Munique era bem favorito e tinha ficado até mais favorito agora do que na hora do sorteio, né? Na hora do sorteio, o Real Madrid ainda estava com um pouco de embalo, né? E agora a sensação é que não acho que o que deixa mais ou menos aberto, assim, para não dizer, é porque no fim, assim, o Mbappé teve umas 3 chances, assim, não chances super claras, mas bons chutes, né? Ele é um finalizador excelente e ele fez o Neuer trabalhar, assim, a ponto de um dos lances que ele recebe do Vinícius, ele bate uma bola muito aberta, né? Que eu tenho certeza que se é no Campeonato Espanhol, ele desce o cacete em cima do goleiro, porque o goleiro não vai reagir tão rápido. Mas ele sabe que é isso que o Paulo falou. Pra fazer o gol no Neuer, os caras já ficam na cabeça que eu preciso tirar muito dele, porque senão ele vai buscar. E é a mesma coisa do lance do Vinícius, né? Ele, ali naquele lance, talvez se é no espanhol, ele conduz ainda a bola pra olhar pro gol. Você vai com uma confiança maior, né? Diante do Neuer é mais difícil. E acho que vencer o Bayern de Munique em Munique seria difícil numa situação padrão. Na atual, que o Bayern de Munique é talvez o melhor time da Europa, o que tem jogado melhor, é mais ainda. E tem um ponto, né, Bonsa, que a gente estava conversando muito por causa da newsletter. O Olise é um negócio assim que ele mudou de patamar no futebol, né? Assim, ele era um cara do Crystal Palace, um cara muito bom, fez muitas temporadas boas, era um destaque da Premier League, mas ele estava num time que tinha uma ambição muito diferente, de meio para baixo da tabela. Claro, o Crystal Palace até acabou sendo campeão da FA Cup aí, na temporada passada, já sem ele, mas é um time que tinha um outro tipo de ambição. No Bayern de Munique, a coisa potencializou, né? Então, assim, ele foi para um time que tem muitos companheiros de uma qualidade muito maior do que ele tinha no Crystal Palace, e ele mesmo virou um outro jogador. Ele tem números muito melhores e ele se tornou um jogador muito perigoso o tempo todo, né? Assim, ele tem conseguido criar muitas chances. É o jogador que mais cria chances na Europa, né? Se a gente considerar, assim, lances que viram uma finalização em gol perigosa e tal, ele faz isso como poucos. O gol do Kane é ele que faz a jogada, né? E assim, é um jogador que eu acho que até ficou um pouco apagado em relação ao Kane, né? Porque o Kane é muito bom e chama muito a atenção, tem um número de gols que é muito absurdo. Mas o Olise, assim, se a gente vai falar no final da temporada sobre quem foram os melhores da temporada, eu acho que ele tem que estar na conversa, né? Porque se a gente está falando do Bayern de Munique, que é o melhor time, talvez pelo menos um dos 2 melhores, ele é um dos melhores do Bayern de Munique, né? Ele é um dos caras que mais conversa com o Kane, né? É o principal parceiro do Kane. Entre eles têm 18 gols, entre gols de um passando pro outro, né? Então, assim, é um negócio assustador mesmo, e pensar que ele é um francês, é mais um que vai chegar na Copa pela França voando, né? Provavelmente o primeiro craque da França que despontou no Reading, né? Nascido em Londres, né? Em mais nenhum, né? Muito liso, né? Muito inteligente, tem basicamente tudo assim que a gente gosta de um jogador, né? Tem o passe, tem o drible, é muito criativo. Eu não acho nenhum absurdo, na verdade, assim, se você chegar no fim da temporada e você quiser votar nele para a bola de ouro, eu tô tranquilo, porque eu acho que o Bayern é o melhor time da temporada, né? Depende muito de até onde vai chegar, e ele tem sido, pelo menos, acho que no mesmo patamar do Harry Kane. Assim, o Harry Kane, lógico, tem os números, né? Tem uma importância muito grande, mas o Olise, acho que principalmente assim da metade da temporada para cá, dos últimos 2 terços da temporada, tem jogado mais ou menos no mesmo nível e é muito encantador de ver ele jogar, né? É um jogador que eu gostaria que houvesse mais. Antes de passar para o outro que joga assim, o Neuer é um personagem interessante porque faz uns anos já que parecia que tinha acabado o que estava acabando, né? Porque ele sofreu uma lesão muito séria. O Bayern, até na época dessa lesão, começou a falar em sucessão, trouxe o Sommer para isso. O Neuer ficou fora por mais ou menos uns 6 meses, e na época contratar o Sommer para ser band-aid por 6 meses era um pouco demais, assim, né? O Sommer era qualificado demais para essa posição, então todo mundo já pensou, nossa, então acho que vai já
suceder, né, o Neuer. Mas ele volta e o Sommer tem que ir embora, né, porque obviamente não apareceu a oportunidade de emprego que ele esperava. Ele vai para a Inter de Milão e o Neuer continua, se aposenta da seleção alemã, mas ainda nesse nível, né? Acho que ele tem lesões, ele tem 40 anos, mas não exatamente me surpreendeu, mas fiquei feliz de ver que ele ainda tem capacidade de fazer uma atuação como aquela no Bernabéu, porque ele é um dos melhores goleiros do mundo, da história. Dá para dizer também que foi o melhor. Eu não vou brigar com você se você tiver essa opinião. E não é por acaso, né? Como a gente até falaram na transmissão, né? Que a gente usa o Neuer como adjetivo, né? Virou o Neuer, tem um motivo, porque da nossa geração, desses últimos anos, é o goleiro mais injusto de todos, né? Se você não é torcedor do Liverpool, se você é o Courtois, mas no geral é o Neuer, que é o goleiro mais injusto, né? Se chuta no ângulo, ele vai lá e pega, você sai cara a cara, ele vai lá e pega. Então, fiquei muito agradado com essa atuação do Neuer contra o Real Madrid. E o outro jogador que eu citava aqui que também me encanta, que nem eu vou dizer, é o Lamine Yamal, né? Grande opinião a minha. E ele tem precisado fazer muita coisa nesse ataque do Barcelona, porque é curioso, porque é um time muito ofensivo, né? É um time que abafa o adversário, sufoca, mas tem dependido excessivamente do Lamine Yamal para a criação, né? Acho que isso no primeiro tempo contra o Atlético de Madrid ficou claro, né? Assim, no segundo também teve o fato de ter um jogador a menos, né? Mas no primeiro tempo acho que isso ficou bastante claro. Uma coisa muito importante no sistema tático do Barcelona é que os jogadores têm que aprender que é melhor levar o gol do que a expulsão, né? Porque isso tem acontecido com frequência demais. Como o Hansi Flick joga com uma linha muito avançada, você vai sempre levar a bola nas costas, principalmente em jogos decisivos em que o adversário se prepara para isso, em que o adversário está sabendo como fazer isso. E os jogadores fazem a falta, porque acho que é um instinto, né? Só que acaba prejudicando mais do que se o Atlético de Madrid tivesse ali feito gol, até porque acabou fazendo, porque ainda por acaso a falta gerou o gol de falta do Julián Álvares, né? Que foi um golaço, um gol brilhante do Julián Álvares. E o Atlético de Madrid, mais uma vez nessa temporada, soube encarar muito bem o Barcelona. Já tinha sido assim na Copa do Rei. No geral do confronto Simeone e Hansi Flick na Espanha, o Flick ainda leva vantagem, mas esse time específico dessa temporada do Atlético de Madrid tem conseguido encarar muito bem o Barcelona, e eu acho que tem força, qualidade suficiente para chegar longe, né? O Atlético de Madrid vai ser sempre zebra na Champions League a partir dessa fase, mas eu acho que tá em uma daquelas temporadas em que chega na final, não seria um completo absurdo. Não é mesmo. É curioso esse negócio da expulsão. A gente já falou algumas vezes que o jogador precisa medir isso, né? Mas é muito difícil fazer a medição. E eu até acho que o caso do Cubarsí, ele meio que não quis fazer a falta. Ele pareceu perceber que se ele fizesse a falta, ele ia ser expulso. Porque ele parece tentar tirar o corpo, né? Só que já era tarde, porque aí o Julián Álvares foi esperto também, né? Ele diminuiu a passada ali até para eventualmente finalizar, e aí acaba sendo atropelado. Então eu acho até que o Cubarsí passou pela cabeça dele naquele 10º ali que eu não posso fazer a falta. Mas aí fez, né? Porque é um lance difícil mesmo, e o Julián Álvares sabia que tinha alguém atrás dele. E aí é o pior possível para acontecer, né? Você faz a falta de uma chance de gol, evita a chance de gol, mas ela vira gol na falta. Então, quer dizer, é quase como se foi expulso por nada, né? E essa é uma questão sempre difícil. Por isso que eu valorizo quando a gente falou sobre o Donnarumma na fase passada, que ele não coloca a mão na bola, e teve muita gente que falou, pô, ele devia ter tentado colocar a mão ali, né? No lance do Valverde, do dia que o Valverde virou, sei lá, né, o Pedro Rocha, e jogou pra cacete lá no Bernabéu. E tem um lance que ele dá o drible da vaca ali, e o Donnarumma hesita, né, de colocar, porque ele não tem certeza se ele tá fora da área, né.
E eu acho que ele pensou nisso. Pô, tô no primeiro tempo, se eu for expulso aqui, um tempo inteiro do Real Madrid amassando, né? Então, por isso que eu valorizo aquela decisão. Aquela hesitação, eu acho que faz sentido. Depois acabou perdendo de qualquer jeito, mas acho que a questão é mais entender isso. E eu acho que o Cubarsí chegou a passar isso pela cabeça, porque a sensação era essa. E é curioso porque no segundo tempo, com 1 a mais, o Barcelona parecia que tava com... Na verdade, o 1 a mais era do Barcelona, né? Não era do Atlético de Madrid. E como o Atlético de Madrid ficou confortável para, nesse momento, depois de ver o Barcelona ali chegando perto da sua área, dar uma estocada e fazer o gol, com o Sorloth, que nem é dos jogadores mais celebrados do mundo, e acho que faz todo sentido que não seja, mas é muito doido que é a maior vantagem dessa fase, né? Fez 2-0 fora de casa. Então, assim, é uma montanha grande pro Yamal escalar, e não tem o Rafinha, né? Que vinha sendo um cara muito importante para dar esse suporte para ele, né? Ô Lobo, você sabe que eu não gosto de expulsão no primeiro tempo. Eu acho que elas estão acontecendo muito. É muito jogo condicionado por expulsão no primeiro tempo. E aí, quando o juiz deu só amarelo, eu fiquei surpreso. Eu falei, nossa, não é possível que hoje é vermelho isso, claro que é vermelho. E aí o VAR chama, corrige para o vermelho, né? Eu concordo com você, eu acho que ele tentou sair, e aí foi a esperteza do Álvares também de dar uma atrasada na passada. E não é para a gente entrar aqui numa discussão de arbitragem, não, mas eu acho que com o dinamismo do jogo hoje também, tá difícil para o zagueiro passar muito tempo sem fazer uma falta dessa, porque tá subindo todo mundo, é campo para jogar, é marcação, pressão, e aí eu passo um pano para ele que ele não foi para falta, né? Se o cara dá um carrinho, ou se o cara puxa a camisa com o cara armando o chute, aí ninguém tem dúvida que é rua. Ali eu acho até que ele estava tentando posicionar o corpo, né? Tinha uma disputa viva, né? Mas imagino eu que 99% dos árbitros expulsariam naquele lance. Mas te confesso que eu fiquei surpreso no amarelo de primeira. Assim, eu falei, pô, isso é vermelho, juizão. Não vai sustentar. Mas eu concordo que ele tentou evitar a falta e não deu tempo. Mas talvez seja até o caso da gente rever como foi com os pênaltis, né? Que a FIFA reviu a coisa da tripla punição há uns anos atrás aí, de evitar que, se o jogador tá na disputa da jogada, não é uma agressão, não é uma falta proposital, né? Puxando, isso que você falou de puxar de camisa, hoje em dia, se for dentro da área, não é expulso, né? Então esse lance do Cubarsí dentro da área, ele não seria expulso, assim, numa disputa de bola, né? Então é muito doido você pensar melhor isso, fazer né? o pênalti, né? Então, eu tô falando isso justamente porque, assim, se ele deixa chegar dentro da área e faz essa falta, é amarelo, ele tá na disputa. E aí é pênalti. Então, assim, eu acho que talvez a FIFA vai precisar pensar, justamente por isso que o Paulo falou, porque agora a gente tá falando de jogadores que são velocistas, né? Velocistas do atletismo. É gente que chega o Mbappé, eu tenho certeza que se alguém medir, ele tem uma marca ali de atleta olímpico, porque esses caras são super atletas, né? Então, a gente já viu outros jogadores terem isso e, assim, realmente vai ficar uma situação, e eu fiquei pensando nisso, assim, que se ele chega dentro da área, antes era o contrário, né? Você evita fazer a falta se o cara entrou na área. Nesse caso, talvez seja melhor esperar dentro da área, porque, enfim, você evita o gol e aquela coisa meio Luis Soares, né, a última cartada, assim, antes do cara fazer o gol. Talvez seja o caso da gente pensar se vale a pena usar o mesmo critério que está se usando para dentro da área para esses lances fora da área, a não ser que quando seja um carrinho violento, uma falta muito dura, né, uma falta muito violenta ou uma falta claramente proposital, porque realmente está acontecendo muito. O Morel Barbosa de Assis Neto pergunta até que ponto a falta do Rafinha foi tão decisiva. Acho que, lógico, faz falta. Acho que o Rashford está fazendo uma boa temporada pelo Barcelona, jogando ali na esquerda quando tem oportunidades, né? Acho até que conseguiu ali substituir o Rafinha um pouquinho, perdeu alguns gols, né? Ele ficou na cara do gol com dois passes, né, do Lamine Yamal. Não conseguiu converter. O Yamal teve uma jogada que driblou todo mundo, né? Ele faz isso com certa frequência. Acho que um problema do Barcelona também é que o Lewandowski acabou,
né? E isso foi meio de surpresa, assim, porque ele não tinha acabado na temporada passada. Aí ele volta e de repente, ops, não tem mais gol aqui. Ele saiu no intervalo, ele tá muito mal nessa temporada, né? Se machucou algumas vezes, não tá conseguindo jogar no mesmo nível. Acontece em certo momento e acontecer, calhou que foi nessa temporada, e acho que isso também atrapalha, né, as pretensões ofensivas do Barcelona. Eu ia até te perguntar, Bonsa, né, para você e para o Lobo, vocês falaram, né, de como o Olise casa com o Kane, né? Porque o cara passa por todo mundo com uma facilidade absurda, joga com a bola coladinha no corpo. Agora, o Yamal não tá tendo, né? Obviamente, ele não tem o Kane, né? Eu fico com a impressão, vendo esses jogos do Yamal, que ele é muito mais associativo do que ele tá sendo você usou agora que o Leva acabou, né? Eu não fiquei surpreso com o fim da carreira de Lewandowski. Mas é isso, o Yamal, ele tá tendo que ser mais fominha do que precisaria, né? Porque o time não andou mesmo junto dele ali. Realmente a queda do Lewandowski foi bem acentuada, né? E até virou uma questão agora, porque o Barcelona tá meio pisando em ovos sobre o que fazer com o Lewandowski, né? Porque o contrato dele vai acabar e muita gente acha que ele não tem que ser renovado, né? Porque ele tá com 37 anos, ele caiu de nível, né? E aí já tá gerando rumores na Espanha que ele já tá insatisfeito. Como assim? Não fui nem procurado ainda para renovar. E eu até fico lembrando de jogadores que encerram a carreira antes, né? E eu lembro sempre do Raí, né? Porque é o cara que jogou no meu time, e eu lembro muito da situação, assim, de quando ele encerra a carreira e ele diz que, assim, eu prefiro parar enquanto as pessoas pedem que eu continue, do que do que ter que parar quando as pessoas estão falando, pelo amor de Deus, para, né? E eu lembrei disso porque é muito difícil fazer isso. E eu não julgo quem quiser jogar até os 45 anos, tá? E o Modric tá jogando e tá jogando bem. Eu não acho que a gente consegue avaliar quando um jogador pode ou deve parar ou não, né? Acho que não cabe a gente a dizer isso. Eu só lembrei disso porque é uma decisão muito difícil, né? O que você quer fazer da sua carreira, né? Você quer correr esse risco? Porque não é uma coisa que dá pra saber que vai acontecer, né? Não tem como ele saber que, putz, não tá mais dando. Eu acho que chega um ponto que o cara percebe, depois de algum tempo, que ele percebe que não tá mais dando. Mas isso não é imediato, né? Demora um tempo e eu fico pensando como tomar essa decisão, né? Vários jogadores falam sobre essa dificuldade de quando decidir que eu não quero mais ou que eu vou jogar, sei lá, na Arábia Saudita, em outro mercado, né? Eu não tô dizendo que o Lewandowski não consegue mais andar em linha reta, como dizem os jovens, né? Mas assim, pro nível do Barcelona, do centroavante do Barcelona, eu acho que não dá mais. É possível que essa tenha sido um ponto fora da curva. Na próxima temporada, aos 38 anos, ele volta a jogar o que ele estava jogando. Seria meio sem precedentes. Mas acho que o Barcelona tem uma questão ainda de investimento, né? Um time ainda que tá travado com dinheiro há muito tempo, e eu não amo os jogadores de ataque do Barcelona, a maioria deles. Acho que tem alguns bons, acho que o Rafinha, a gente até é o melhor parceiro, né, do Yamal nesse ataque do Barcelona, com certeza. Mas Fermín Lopes, Ferran O Torres, Ferran, né? Acho que ninguém fica muito empolgado de ver o Ferran Torres. Bons jogadores ali que comprados, formados no Barcelona, tem alguma galera ali, mas realmente ele não tem esse parceiro que o Bayern também tem o Luiz Dias ainda, né? Não é só tem o Musiala também, né? Qualquer um desses jogando com o Yamal é outra história. E acho que essa questão associativa acho que me chama muita atenção, porque foi a coisa que mais me deixou chocado quando o Yamal explodiu. Porque assim, um moleque de 17 anos liso, que dribla todo mundo e sai correndo, eu consigo entender, faz sentido. Mas ele dava uns passes que eu falava, não é possível que aos 17 anos você já consegue ver esse passe. Né? Que assim, você consegue botar a bola nas costas da defesa inteira, tipo, com uma. Isso foi o que mais me deixou impressionado com o futebol do Yamal desde o começo, e ele tem só melhorado isso, né? Na temporada, no jogo anterior do fim de semana, ele mandou uma dessas trivelas que pega toda a defesa, pega as costas de toda a defesa. Nesse jogo mesmo, mandou mais uma para deixar o Rashford. É realmente qualidade impressionante, não só de drible, mas também de passe. Vamos passar para os últimos dois jogos, que tem menos do que se falar, eu acho, né? Porque
O Liverpool foi para o Parque dos Príncipes para sobreviver e meio que sobreviveu, Felipe Lobo. Sobreviveu assim na UTI, né? Com a família já sendo avisada que é bom ir pro hospital, né? Assim, sobreviveu numa situação praticamente irreversível, assim, porque o difícil pro Liverpool não é só o resultado em si, que 2-0 tem que ganhar por 2 gols de diferença, é porque o Liverpool dessa temporada, que não convence muita gente, que não eu não consigo dizer nem se ganha de 2-0 do Wolverhampton, tem ganhado do PSG, que é esse PSG. Não é garantia. Pois é. Tem que ganhar desse PSG, que é o time que é o atual campeão, e que a gente falou durante alguma boa parte da temporada, né? Pô, será que os caras vão acordar, né? Tal, porque jogaram uma temporada super desgastante, jogaram Copa do Mundo de clubes, claramente os caras estavam de saco cheio, né? Porque não tiveram férias direito. E eu acho que isso pesa. Qualquer um de nós aqui, se você ficar 2 anos trabalhando inteiro sem folga, todo mundo ficar cansado e tal, ainda mais um cara que depende de físico muito fortemente como é o atleta, né? E aí eu acho que agora que o PSG parece estar mais recuperado fisicamente e mentalmente, né, para fazer essa reta final de temporada, e aí começou a pisar um pouquinho no acelerador, eu acho que assim, o Liverpool não tem muita chance, assim, vai precisar. Se o Real Madrid precisa de mística, Bonsa, eu diria que o Liverpool precisa de, assim, toda a história de Anfield vai ter que descer lá em Liverpool e vai ter que trazer, assim, o espírito de Gerrard, de todos os grandes craques da história para conseguir resgatar, porque, sinceramente, não dá para ver uma reversão desse quadro, não. Entraria num top 5, top 7 de noite de Anfield se o Liverpool vira essa. Porque, assim, primeira coisa que me chamou a atenção é que acabou a educação, né? O Slot colocou o Salah no banco e não tirou. Né? A câmera ia o tempo inteiro pro Salah no segundo tempo e todo mundo, e aí, vai, né? Assim, vamos. E não saiu do banco de reservas. O Slot. Provavelmente, o mais provável nesse momento, eu diria, é que nenhum dos dois tenha residência na Inglaterra na temporada que vem, né? Nem o Salah e nem o Slot. Então, tanto faz. Ele entrou com 3 zagueiros, defendeu com linha de 5, 3 meias na frente. Teve momentos do jogo em que pareceu que isso funcionou, e acho até que, no geral, foi um saldo positivo. Mas acho que o jogo termina também com uma sensação de que o PSG ganhou por 2-0 e poderia ter ganhado demais. E aí não dá para dizer que funcionou, né, a estratégia, porque se ganha demais, não tem jogo de volta em Anfield, né? O Slot comemorou, pelo menos a gente conseguiu levar a eliminatória para Anfield. Assim, por pouco, porque o Dembélé perdeu um gol feito nos últimos minutos, principalmente, nos últimos 15, 20, ali o PSG estava contra-atacando o tempo inteiro. Era só encaixar mais uma ou 2 jogadas ali, como aconteceu com o Chelsea, por exemplo, né? Que também foi um jogo próximo, e até nos minutos finais aí teve um erro do Jorgensen, depois nos minutos finais o PSG deslanchou. Poderia ter perfeitamente acontecido isso com o Liverpool volta com 4-0. O ataque foi 0, assim, nulo. O Liverpool, não sei se foi uma decisão consciente, né? Mas naquele mercado lá que traz Wirtz, que traz Ekitike, Isaac e tal, o Liverpool meio que trocou a potência e o físico, né, de jogadores como Luiz Dias, como Darwin Núñez, por jogadores mais técnicos, né? O Ekitike é mais técnico, o Wirtz é mais técnico. Só que você precisa dar um jeito de colocar esses caras para funcionar, né? E quando o seu centroavante é mais técnico, ele recebe a bola na entrada da área e tropeça, aí realmente não tem o que fazer, né? O Darwin Núñez às vezes tropeçava na bola e continuava a jogada, porque o negócio dele é outro. Né, o Ekitike não tem essa mesma característica. Então, as poucas situações boas que a bola chegou ali para o Ekitike, que a bola chegou para o Wirtz e tal, ainda houve erros individuais que não deram sequência à jogada. Desperdiçaram muita bola parada, então, assim, ofensivamente, o Liverpool não conseguiu criar nada, tirando ali os começos do segundo tempo, que estava um pouquinho melhor, e na volta vai precisar mesmo, assim, de uma atuação que eu não sei se eu vi nessa temporada,
talvez teve contra o Galatasaray foi muito boa em Anfield. Só que foi a melhor da temporada. Só que era o Galatasaray, né? Assim, todo respeito. E o Galatasaray jogando mal, né? Bons investimentos, mas o Galatasaray jogando mal. O PSG é o atual campeão europeu. E agora uma coisa, hein, Bonsa? O Mamardashvili falhou no primeiro gol. Foi uma jogada bonita e tal. Eu não achei que Eu achei a bola meio defensável, assim. Não é uma falha. Assim, eu acho que que pega de surpresa, né? Porque ele espera outro tipo de chute. Porque o goleiro ele não acompanha só a bola, né? Ele tá condicionado a reagir ao movimento de corpo do jogador que vai chutar, né? Para ele poder se antecipar a um outro milésimo. E o chute do Doué não foi um movimento de vou encobrir o Mamardashvili no meio da pequena área, né? Então eu acho que ele acaba não conseguindo ter o poder de reação para talvez o Alisson defendesse, porque ele é um goleiro melhor do que o Mamardashvili, né? Mas eu não acho que foi uma falha exatamente do goleiro reserva do Liverpool, talvez vire titular na próxima temporada, porque o Alisson está aí em conversas com a Juventus e tudo mais. Depois ele até fez algumas boas defesas, né? Precisa mais de tempo. Mas assim, o azar que o Liverpool teve no primeiro gol foi mais do que compensado com as oportunidades que o PSG depois perdeu, porque poderia ter facilmente saído mais gols. Não, e tem o problema de ter Kvaratskhelia, Dembélé e Doué correndo no contra-ataque na sua casa quando você vai precisar morar no campo adversário, né? Então, assim, acho que... E o Van Dijk já foi mais rápido. Acho que tudo que você não quer como zagueiro é ter 3 desses caras que são rápidos e habilidosos correndo nas suas costas, né? Acho que assim, esse praticamente é o inferno do zagueiro, né? E para terminar, o Sporting fez um bom jogo contra o Arsenal. O Arsenal é um time curioso também, né? Porque é um dos melhores times da temporada, tem a melhor defesa da Europa, estava na briga aí por todos os títulos, mas não tem como característica atropelar os adversários, né? Então, mesmo quando é favorito, o jogo anda desse jeito, né? Que o Sporting poderia ter feito 1-0, o Sporting ainda está vivo, é uma das vantagens, tem só um gol de diferença ali, precisa, lógico, ir para o Emirates ganhar, é muito difícil, ainda o Arsenal é favorito, mas eu acho que o Sport fez um bom jogo, a volta do Raya foi importante, ele fez algumas boas defesas, né, o Kepa tinha jogado nas Copas inglesas nos últimos 2 jogos do Arsenal. Não acho que foi uma atuação do Arsenal para depois das derrotas para o City e para o Southampton falar, não, tá tudo bem, não se preocupem, o Arsenal tá tranquilo para a Premier League. Eu ainda achei meio um pouquinho vacilante ali, achei que o Sporting teve chances demais, o Sporting é um bom time, jogando em casa e tudo mais, mas acho que o Arsenal conseguiu não levar gol do Sporting, mas não foi um triunfo tão grande assim da sua defesa. Acho que o Sporting, com um pouquinho mais de capricho no último terço, poderia ter aberto o placar, e aí era um jogo completamente diferente. O Arsenal levou o 0-0 até o último lance praticamente, aí o Gabriel Martinelli tirou um belo passe, e o Havertz fez mais um gol decisivo. O Havertz é outro que, quando faz gol e aparece, eu fico meio surpreso, eu falo, é verdade, né? O Havertz é um jogador de futebol que existe aí, que de vez em quando joga a bola pelo Arsenal. Foi o terceiro gol dele em 4 jogos de Champions League. Ele jogou 100 minutos na Champions League e marcou 3 vezes. Isso é só meio que uma curiosidade, mas ele dominou ali na cara do goleiro, mandou para dentro e o Arsenal saiu na frente. Eu fiquei feliz quando pintou o gol, vendo o jogo simultâneo pela jogada do Martinelli, porque eu passo um pano para o Martinelli na seleção, para vários amigos, e é difícil convencê-los. E o cara vai para a segunda Copa com 24 anos, né? Alguma coisa tem, não é possível, né? Que ele está há 5, 6 anos no radar da seleção, sendo que desde que ele era menor de idade, praticamente, né? Aí depois eu vi que ele veio do banco, então não sei também se ele já entrou com um jogo um pouco mais favorável para dar aquela escapada bonita, mas é uma jogada que enfim, espera-se, né, na seleção brasileira, né, do ponta conseguir abrir a defesa, arrastando o cara para dentro e achando uma assistência um pouco mais caprichada, né, um pouco mais difícil, assim, né, foi bonito o lance. Foi bonito. E o Martinelli, ele tem muitas qualidades, né? Assim, ele é um cara muito rápido e eu acho que ele tem uma imprevisibilidade que os pontas
ingleses, não só ingleses, né, mas que jogam no futebol europeu, muitas vezes não tem. Acho que é por isso que ele tem um certo prestígio, porque a gente tem muitos pontas dribladores e tal, mas você vê que quando tem um cara que é finalizador, a gente falou do Olise, é um cara que é muito imprevisível nisso, porque ele pode achar o passe e ele pode soltar uma pedrada de canhota e que vai pro gol. O Martinelli não é um finalizador tão excepcional quanto é o Olise, mas ele é um finalizador muito bom, ele acerta muitas vezes o alvo, né? A gente viu na temporada passada, foi ele que fez um dos gols do Arsenal no Bernabéu, né? A gente tá falando que é difícil ganhar no Bernabéu e tal, na temporada passada eles fizeram. Então acho que tem algo aí que ele oferece, que, por exemplo, o Trossard tem uma visão de jogo, mas não tem a velocidade, não tem a mesma capacidade de passar pelo adversário e não finaliza tão rápido, né? O Trossard é um jogador muito de cadência, mesmo o Madueke também não é exatamente isso, então eu acho que ele oferece uma característica diferente. Eu sou dos que não sou muito fã do Martinelli na seleção, mas não acho que dá pra dizer que ele não merece estar lá, porque tem muitos jogadores, ele é muito regular, né? Assim, ele está sempre num nível muito alto, mesmo que ele não esteja no melhor, né? Ele já teve fases melhores, mas ele raramente está assim, errando tudo. Ele não, para usar uma comparação que é até um pouco injusta, mas assim, ele não tem jogo de Vinícius Júnior na seleção, assim, um jogo tão ruim que você fala, putz, nem parece o cara que a gente vê na Europa, né? Ele não tem jogos assim, né? A base dele é mais mais estruturada, assim, né? E de um certo ponto de vista, talvez ele tenha a qualidade perfeita para ser o reserva do Vinícius Júnior, né? Porque se ele é melhor do que ele é, a gente começaria a pensar, não, mas como é que a gente consegue encaixar ele junto, né? Com o Vinícius, com o Rafinha e tal. Mas não, acho que ele não tem problema ele não ser titular da seleção brasileira, e quando ele entra, eu confio que ele vai entregar alguma coisa. Não é só ele também entra e sai do time, né? Também não é que contrataram o Eze nessa temporada para ser ali mais para a esquerda, não é também titular absoluto do Arsenal, mas eu acho ele um jogador também muito bom, muito competente, e que a maneira como ele sai do Ituano e de repente cava um lugar no titular do Arsenal também não é uma coisa que acontece todos os dias. E fez muito gol decisivo ao longo dessa trajetória dele de Arsenal, também, né? Assim, e pode, tá se o Arsenal ganhar, Copa, né? Foi titular na vergonha de Lusail, Brasil e Camarões. Martinelli, Antony, Gabriel Jesus não jogaram nada. E o Brasil perdeu para Camarões numa Copa do Mundo. Não valia muita coisa, mas... Copa sempre vale, né? Exatamente. Vamos passar rapidinho só aqui pelos destaques de Liga Europa e Conference League antes da gente ir embora, né? O Bolonha dominou o Aston Villa, de algum jeito terminou perdendo o jogo por 3-1. Bolonha teve defesa do Dibu Martinez, bola na trave, gol anulado nos primeiros 30 minutos, e aí o goleiro falhou, e depois o zagueiro falhou, e o Aston Villa conseguiu fazer 3-1, e o Unai Emery está perto de mais uma semifinal de Liga Europa. É um negócio bastante impressionante. O Nottingham Forest empatou com o Porto fora de casa, graças a um gol contra bem bizarro, né? O lateral direito do Porto, do meio campo, dá um recuo super forte que pega o Diogo Costa no contrapé, e aí o Forest empata cerca de 2 minutos depois do Porto abriu o placar, 1-1, o Forest decide em casa, e o Freiburg basicamente matou o confronto contra o Celta de Vigo, né? 3-0, mais um gol do Vincenzo Grifo a favor do Freiburg, e o Braga e o Betis empataram por 1-1 em Portugal. Agora o Betis vai decidir em casa. Basicamente, o Freiburg está muito tranquilo, né? O Villa também levou uma vantagem boa para o jogo de volta. Os outros dois confrontos também próximos. E na Conference League, basicamente está tudo decidido já. O sonho do vice-campeonato da Fiorentina, né? Na Conference League sofreu um belo de um baque. Eles levaram 3-0 do Crystal Palace em Londres. O Shakhtar Donetsk, né, na semana da morte do Mircea Lucescu, venceu por 3-0 só com gols de brasileiros. Então, ótima homenagem aí ao técnico romeno que marcou a época lá no clube ucraniano, ganhou do AZ Alkmaar por 3-0. O Raio Vallecano também ganhou do AEK Atenas por 3-0, foi o placar favorito
da tarde de Conference League. E vale a pena dar uma olhadinha no gol do Mainz contra o Chelsea AB, o gol do Kai Sano. Foi muito, muito bonito. Ele pegou, tabelou, trouxe para dentro e acertou um chute no ângulo do goleiro do Estrasburgo. Algum destaque aí sobre Liga Europa Conference League? Não, eu ia falar só o seguinte, a gente falou há algum tempo aí sobre, tá faltando atacante na seleção italiana, né, a seleção italiana tem um problema no ataque, tá aí Vincenzo Grifo, 33 anos, metendo gol aí foi convocado já, ele tem 9 jogos pela seleção, eu até tava vendo aqui pra ver, mas assim, se os caras estavam tentando chamar o Chiesa, que tá meio caindo pelas tabelas, né, enfim. A tragédia porque é um dos pontos de discussão, né, mais nicho da eliminação da Itália, que não tem ponta na Itália, né? E que hoje em dia você jogar sem ponta é bem difícil, né? Até assim, não imagino ter sido por isso, mas o Conte seria um bom encaixe, porque ele não precisa de pontas para o time dele funcionar. Talvez o Simone Inzaghi também, né? São poucos os times que realmente jogam sem pontas. E acho que a tragédia é que o Grifo, que de fato é um dos melhores ainda, né? Italianos que jogam ali pelo lado do campo, né? Ele carreira longa no Freiburg, na Alemanha, né? Freiburg, Gladbach, Hoffenheim, mas principalmente no Freiburg. Ele é assim, é isso. Ele é muito técnico, corte para dentro, chute colocado. Isso pelo menos uma coisa ele faz muito bem, né? O que talvez já seja um avanço aí. O último jogo dele pela seleção foi 26 de março de 2023 contra a Malta, que ele jogou inclusive na ponta esquerda. Então, assim, eu fiquei até pensando, porque tá aí um cara que... Né, e ele é um desses casos que ele nasceu na Alemanha, né, e é filho de pais italianos. Tem outros casos, o Tresoldi também, atacante, é italiano de passaporte, né, mas ele nasceu na Alemanha e aí, só que o Tresoldi decidiu jogar pela seleção alemã, então a Itália dançou nesse caso aí. Então, mas era um caso os caras ficam... monitorando o jogador até na Argentina, né? Podia monitorar os caras que, né, estão ali mais pertinho, né? Assim, Politano talvez seja um dos melhores pontas da Itália. Acho que teve um problema específico com pontas da Itália também, né? Assim, agora já é tipo 1h15, então vamos falar sobre pontas da Itália. O Federico Chiesa era um dos melhores e ele machucou e teve muitos problemas. Acho que o Insigne e o Bernardeschi, que eram bons pontas italianos, de repente falaram: vou jogar nos Estados Unidos. Né, acho que talvez antes do que eles precisavam, né? O Insigne tem 34 ainda, né? Mas ele já passou os 30 anos dele, 29, 30, a partir daí para frente, lá por lá. O Bernardeschi também era um ponta que aparecia bem, então também teve, acho que, uma questão um pouco específica com esses jogadores da Itália, mas realmente não tem uma grande profundidade, né? E o Tresoldi é centroavante, né? Que é uma posição que, enfim, se falou muito também. Não é um jogador excepcional, mas é um jovem tal que estava jogando pela seleção sub-20 da Alemanha, né? Enfim, é algo já que os caras estão de olho nessas coisas, podiam ficar de olho aí. Mas isso, a gente fala... A Itália, a gente vai ter muito para falar para 2030. Mandar um abraço aqui também para o Márcio Garrido Vieira, que diz que os clubes brasileiros desdenham a Sul-Americana e depois da temporada eles valorizam a conquista na vaga da competição continental. Confesso que eu não prestei atenção, mas se algum time brasileiro terminar em 13º lugar e falar pelo menos classificamos para a Sul-Americana, a gente tem que caçar a licença, né? Falar, tipo, tá, você tira aí uns 3 anos de o dirigente que fala isso, fazer uma reciclagem e tal, porque você ganhou a vaga por inércia, né? Não foi que você conquistou nada. O Cesarotti aqui dizendo, elogiando, né, a paciência do Paulo Júnior para ouvir os balas do Penta, para se admirar e ouvir com carinho. O Edu Stalin por aqui também, o meu Quintal, o Léo Bissantes, o Igor Santiago, Getro Martins, Bruno Silva, a galera aqui muito feliz de ver o Paulo Júnior conosco mais uma vez. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua presença, Paulo. Uma última pergunta para você, eu queria saber a sua opinião, né? O que você prefere? Nubank Parque Nubank, Arena vem se endividar com a gente Parque, CBD, LCA, Juros Stadium, qual que é a sua preferência para o novo nome do estádio do Palmeiras? Eu preferiria agência bancária logo. Hoje o Palmeiras recebe o Cerro Porteño na agência bancária, vamos avacalhar de uma vez, vamos acabar... Agência bancária 0.01, né, que é o negócio do Nubank. Exato. Então, pronto, já é isso.
Eu ia momento, falar né? que se chamasse agência bancária, seria a primeira agência bancária do Foi a Nubank. primeira do Nubank, A exatamente. crise é também simbólica, estética, tá feio, né? Obrigado pelo convite, um abraço para quem comentou aí, sempre acompanhou o nosso trabalho. Eu ia dizer duas coisas muito rápidas. Uma, eu não gosto desse papo do time menospreza a Sul-Americana, que eu acho que se um time do tamanho do Santos, do tamanho do Vasco, não está tendo interesse, é meio culpa do campeonato, né? Não dá também para você culpar, nossa, o Galo tinha que ir com tudo. Cara, se não está indo é porque não é atrativo, não é problema dele. E eu só ia dizer da Itália, cara, eu vi a notícia, né? Não sei se é cascata, que a Itália pensou no Yuri Alberto, né? Que tem passaporte italiano, né? Deve ser cascata. Mas eu lembrei, cara, o Éder jogou uma Eurocopa aos 30 anos, né? Com todo respeito, é um sinal de que o futebol tá com algum problema de autoestima técnica, né? Não estou entrando aqui no mérito das naturalizações, não é isso, mas alguns jogadores que talvez não demonstrariam um nível de elite, de fato, né? Rafael Tolói teve seus momentos, então lembrei desses caras quando falaram do Yuri Alberto, que, pelo que eu vi aí da repescagem, jogaria fácil nessa Itália, o Yuri Alberto faz um facão que eu não vi nenhum italiano com pinta de fazer em 2 jogos bem acessíveis. Valeu, gente. Obrigado pelo convite, seguimos. Obrigado também, Felipe Lobo. Obrigado a... Pode falar? Não, eu ia só falar pro o Gabriel aqui, mandou mensagem. Se eu joguei já o Game Dev Tycoon, que é um indie sobre desenvolvimento de jogos. Eu não joguei, eu sou muito desses jogos que minha mulher chama de jogo de trabalhar, né? Que é de administrar coisas. Eu gosto muito desses jogos, mas esse especificamente não. Mas uma hora eu vou jogar um desses aí. Eu gosto desses jogos Tycoon. Eu gosto de... Tem um que é de parque de diversão, que é muito bom. Você fica colocando coisa lá, atrações super exóticas pra galera gastar mais dinheiro no parque. É uma doideira. Lembrando que você pode apoiar o Meio Campo, né? Tanto no nosso canal de YouTube, tem lá o Clube de Membros, vários planos, e a partir do plano centenário você também recebe a nossa newsletter exclusiva às terças-feiras, ou se você quiser pode ir direto no nosso Substack, no Substack do Meio Campo, e assinar por lá. A gente manda uma newsletter fechada para assinantes na terça-feira e manda uma newsletter aberta para todo mundo, o mundo inteiro, a internet toda na sexta-feira. Nós vamos fazê-lo daqui a pouquinho. O Lobo tá lá terminando de editar, daqui a pouco sai do forno. Se você não puder contribuir financeiramente, tudo bem também, a gente agradece. Se você puder espalhar a palavra do Meio Campo para os seus amigos, caso você goste do nosso conteúdo, isso também ajuda bastante. A gente volta na segunda-feira com muito mais. Valeu! Valeu, Paulo. Obrigado.